Aqui estou na área, meu amigo. Boa noite. Ah, bem-vindo, boa noite. Que Como bom é que te você ver. está? Você agora virou, você também tá o homem das lives, hein? Você tá impossível. Você tá impossível. Toda hora que eu ligo esse Instagram, tá você aqui, ali. Agora mesmo tava no Chile, falando com o mundo inteiro. Outro dia te vi falando, aquela dos Estados Unidos, você tava falando também. A central daquela dos Estados Unidos era de onde? É, da Califórnia, a Ah, é igreja de verdade. Saddleback, do É pastor Rick verdade. Warren. É A minha verdade. maior preocupação é acordar de noite para beber uma água e abrir a geladeira e ver uma live, cara. Eu falei o seguinte, enquanto que a gente estiver vendo live, quando a gente estiver conectado, tudo bem. O problema é quando a gente for dormir e sonhar com live. Aí é apocalíptico, aí acabou tudo, aí o arrebatamento chegou. Imagina você fazendo, sonhar que tá fazendo live, a Leila não vai entender nada do seu lado. Poxa, bem-vindo, viu? Alegria enorme te ter aqui. Obrigado, obrigado. Gente, ele dispensa maiores apresentações, mas eu vou fazer uma apresentação aqui para que, se tiver alguém que ainda não conhece o pastor Carlito Paes, se tem alguém que não conhece, é importante saber. Ele é o Carlito é um cara de voz calma, sorriso fácil, olhar atento, esse jeito dele todo pastoral, mas um cara de liderança firme, de opiniões fortes, ouvido crítico e um coração enorme, um coração maior que o peito. É um amigo, irmão, querido, pastorzão, tem um trabalho lindo. A igreja dele, a igreja da cidade em São José dos Campos, é uma referência nacional, escritor de vários livros, enfim, pastor abençoado, usado no país todo. E a gente está vivendo um momento sui generis, né, Carlito? Porque a gente está no meio de uma pandemia, né? A gente, no meio dessa pandemia, a gente está nessa coisa do distanciamento social, do isolamento social, e que é interessante, né? Porque a quaresma começou, a gente está uma quarentena dentro da quaresma, né? A quaresma começou ali no dia 26 de fevereiro, né? E dia 24 de março começou essa quarentena. E a triste coincidência é que essa quarentena começa justo num período importantíssimo para vocês, né? Que é o período do Alto de Páscoa. O Alto de Páscoa, aliás, gente, o Alto de Páscoa, que o pastor Calito e a pastora Leila coordenam a partir da igreja da cidade em São José dos Campos, eu não falo isso pela nossa amizade, não pelo carinho que eu tenho por você. Mas é, sem dúvida nenhuma, para mim, o melhor Alto de Páscoa do país. É padrão Broadway, padrão internacional. Sem contar a mensagem com conteúdo espiritual profundo, que abençoa milhares de pessoas. São 60 mil pessoas por semana que passam no Alto de Páscoa, né? E eu queria começar falando um pouco disso, Carlito, porque eu imagino o sentimento de frustração. Porque, afinal de contas, um Alto de Páscoa que acontece agora, nesse período, não foi feito há uma semana atrás. Ou seja, ele tem toda uma preparação que vem acontecendo há meses. São mais de 1.000 voluntários, um tanto de gente envolvida, recursos, enfim, investimento de tempo, de dinheiro, enfim, uma série de coisas, né? E esse ano acaba que não acontece, né? E é um momento em que a mensagem não é passada do jeito que naturalmente ela é passada. Agora, a minha pergunta inicial para você é a seguinte: é um momento de sofrimento para todo mundo, é um momento de isolamento para todo mundo, é um momento, como é o momento do próprio Alto de Páscoa, de frustração para todo mundo. Mesmo em momentos assim, a gente consegue encontrar Jesus, Carlito? Meu amigo, nós estamos vivendo um tempo sui generis e só não é mais frustrante porque nós vivemos em comunidade e ela pegou todo mundo e nivelou todo mundo. É muito interessante o paralelo da cruz. A cruz nivela todo mundo, a Hum, fé nivela todo mundo. hum. A igreja é um dos poucos lugares que você vai e você está sentado do lado de uma pessoa e ali está todo mundo para adorar e receber uma palavra, orar juntos, e senta todo tipo de pessoas, não é? E uma pandemia como essa é como a cruz, nivela todo mundo. O Covid-19 chega e, como você falou, é um preparo que é feito com muita antecedência, 2.000 voluntários, uma expectativa, vontade de servir, envolve patrocínios,
é uma tradição de 18 anos, mas só não é mais frustrante porque a gente se solidariza com todo mundo. Só casamentos, só na nossa igreja, isso acontece com todo mundo, cristãos, evangélicos e católicos com casamento marcado. Só na nossa igreja, nós cancelamos em 3 meses 28 casamentos. Você imagina a frustração desses noivos. Caramba! 28 Não, casamentos com certeza. adiados, não é? A frustração, os convidados, quantos eventos, quantas conferências. Então, como a gente vive em comunidade, nos solidarizamos uns com os outros e com certeza temos que viver um dia de cada vez. E certamente que as pessoas aí que te seguem na sua rede, na minha rede, também todo mundo teve a sua vida alterada, a sua realidade mudada, Completamente. não é? E aí planos já não são as coisas mais importantes do momento. O importante agora é, de fato, refletir sobre tudo isso, porque uma situação como essa, Carlos Alberto, não pode passar em branco. Nós não podemos sair de uma crise dessa como nós entramos, como pessoas, como famílias, como cidadãos, como cristãos, como nação, de jeito nenhum. Concordo, Já que concordo. é inevitável passar pela situação, que a gente cresça com ela, que a gente possa Uhum. ser melhores pessoas. E eu, em especial, vamos colocar a sociedade como um todo mundo tem a sua função e realidade, mas nós, como igreja, Carlos Alberto, independente que igreja, mas reino de Deus, nós temos que sair melhores. Eu acho que Uhum. temos até a oportunidade de ter um detox de é, Hum. igreja como a gente fazia. E quando voltar, porque Boa. há muita coisa a ser revista, nós vamos precisar voltar. Por quê? Olha só uma coisa. A igreja não parou. As coisas essenciais a igreja está fazendo. É Eu acho que verdade. eu acho que eu vou precisar de férias depois que acabar a crise e a quarentena do Covid-19, porque, cara, é de manhã, de tarde, de noite, trabalhando, dando assistência pastoral, a gente está orando, a gente está conversando com pessoas, eu e Leila estamos o tempo todo, ou fazendo live, ou conversando no pessoal, mobilizando o time, trabalho social, trabalho pastoral, dando atendimento com a igreja, usando a igreja como suporte para fazer vacinação, para fazer campanha de alimento, para poder fazer auxílio à prefeitura em alguma área. Então, quer dizer, a igreja está fazendo as celebrações online, pequenos grupos online, trabalho social, sendo consciência, sendo apoio, sendo braço. Então, quer dizer, a igreja só não está reunida fisicamente no mesmo lugar. O Sim, prédio mas está ela está vazio. mais viva que nunca. Aliás, até porque eu tenho dito, né? A gente tem um isolamento social, mas a gente não tem um distanciamento afetivo. Muito pelo contrário, a gente tem uma oportunidade incrível de se aproximar, enfim, aliás, de poder ter essas conversas que acabam sendo pessoais e ao mesmo tempo públicas, com tanto de gente junto, para a gente pensar, refletir sobre esse momento. Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você falava. Na sua opinião, como é que você acha que a gente sai disso? Como é que você acha que a gente sai como pessoas, como sociedade? Como é que você acha que a gente sai disso como igreja? Qual que é a tua expectativa? O que que você de fato acha? De maneira muito realista. Olha, até olhando pela realidade de hoje, a igreja que está parada e que não está fazendo nada, ela está doente. Então, ela vai sair disso aí doente. Não é? Agora, uma igreja saudável, independente do seu tamanho, que Uhum. está fazendo a leitura correta, ela já está ativa, ela está sendo sal e luz numa hora em que as pessoas mais precisam. As pessoas estão com medo, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão aflitas, porque nós temos uma crise de saúde, nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise de mercado, então isto gera muita ansiedade e as pessoas são humanas e a gente tem que sentir com elas. Vai ter que se rever todos os planos, prioridades, tudo que foi desenhado para esse ano vai ter que ser revisto, não tem jeito. Exatamente, até porque, Carlos Alberto, há uma... eu converso muito com pastores o tempo todo, a gente tem o GKPN, a gente tem a Rede Uhum. Inspire, a gente tem a IBC, tem a Denominação Batista, tem as igrejas evangélicas aqui na minha cidade, o tempo todo as pessoas estão conversando. Então, eu às vezes ouço alguns pastores e eu me preocupo.
aqueles que eu sou mais íntimo, eu converso. Meio que assim, quando voltar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, mas a cabeça dele está antes da crise. Então ele está esperando Aham. terminar para Isso voltar e tem fazer sido o que ele muito sempre comum. fazia. Não é comum Exatamente. isso? Você também tem percebido Exatamente. isso? Mesma coisa. Parece que não caiu a ficha para as pessoas Não de que caiu a aquele mundo ficha. que a gente vivia até um mês, 2 meses atrás, assim, esse mundo acabou. Não vai voltar mais o que era por um longo tempo. E a gente não sabe nem se volta depois disso. Exatamente. Então, a primeira coisa que nós temos um problema agora, falando de igreja presencial, Carlos Alberto, e os pastores que nos acompanham aí, primeiro, nós não podemos colocar uma data de quando vamos voltar. Eu ouvi um pastor ontem dizendo assim, não, mas agora o governador falou que é mais 15 dias, então a gente volta no último domingo do mês. Eu falei assim, peraí. Primeiro, o governador não vai, ele vai trabalhar a cada quinzena. Então, isso é Claro. uma realidade. Ele não vai falar daqui a 2 meses, daqui a um mês, ele vai falar por doses homeopáticas, né? Então, primeiro é isso. Segundo, é a questão que a igreja está no final da fila. Primeiro volta plenamente o comércio, depois volta plenamente os serviços, depois volta plenamente a questão da sociedade sem aglomeração, por exemplo, e não tem nada a ver, Carlos Alberto, esse negócio, porque é contra a igreja, não sei o quê, É nada disso. importante demais você falar isso, Carlitos. Tem tanta gente com teoria de conspiração. Não, nada Dizer disso, a que agora igreja... virou uma loucura, né? Virou assim, defender que as pessoas devam ficar em casa de esquerda, defender que as pessoas vão trabalhar e de direita, isso é uma tolice. Quer dizer, é um momento de Não é por aí, movimento, não de é todo por mundo aí. tá junto. É só olhar a Tolice. igreja como qualquer organização que Ponto aglomera vivo da pessoas. sociedade, claro. Então, cinema, partido de futebol em estádio, show, e igreja que reúne. Então, ela vai para o final da fila. Por quê? Primeiro tem que vir de lá para cá. Então, primeiro, nós não sabemos quando vai terminar o isolamento social. Segundo, quando terminar, que declarar lá, terminou, pode voltar ao comércio, não significa que volta à igreja imediatamente. Então, nós temos que antenar para isso, e não tem nada a ver, como você falou, coisa de direita, coisa de esquerda. Tem a ver com a realidade do aglomeramento social. Então, quando voltar, eu acredito que essas mudanças, Carlos Alberto, vai depender muito do nosso bom senso e sabedoria de ir fazendo as leituras. Porque eu não preciso voltar para começar a me reinventar. Tem coisas que eu estava falando para empresário esses dias agora, eu estava dizendo, olha, talvez o seu negócio já não estava indo muito bem. Então, você agora tem que reavaliar que pode ser que você já não tinha um negócio indo tão bem antes da crise. Agora, então, a probabilidade De reinventar, claro. de reinventar, e Sabe o que eu talvez o tenho reinventar percebido? é fechar um e começar outro, porque a Aliás, relevância mudou. aliás, era isso que eu ia perguntar para você. Você é um cara sábio, você dirige uma grande instituição, a igreja da cidade, o colégio, enfim, vocês têm uma estrutura toda, todo o Vale do Paraíba, rádio, enfim, né? Eu queria que você desse dois ou três conselhos você vê o pessoais seguinte, para administração pessoal nesse momento e 2 ou 3 conselhos organizacionais, eu diria até empresariais, para quem tem um negócio. Tem um monte de gente se reinventando. O pessoal que tinha restaurante agora não dá mais para ter restaurante sem delivery, por exemplo. Não dá mais. Tem que mudar. exatamente. E vamos falar então, vamos dar uma para o pastor e uma para o empresário. Eu não sou empresário, mas a nossa igreja é uma igreja de são na cidade são 13 mil membros e na rede são 20 mil membros. Nós temos 27 igrejas que funcionam em locais alugados. Só na folha aqui do grupo da igreja são 400 pessoas remuneradas entre CLT e obreiros. Tem o colégio, tem editora, tem instituição social como a BAP, tem a casa de recuperação como a SOL, a rede Inspire de igrejas. Então, a primeira coisa que eu diria aos empresários você vai ter que reavaliar a questão do quadro. Comece olhando em especial pelas famílias. Então, se você, cara, infelizmente, você tem que despedir um pai de família e uma pessoa solteira, ao bom senso, olha pela realidade de quem é provedor de família. Você tem que olhar por aí, não tem jeito, Claro. não é?
Uma outra coisa muito importante é você entender que está todo mundo nivelado. Então, você não tem que sair afoitamente fazendo nada. Tem várias iniciativas. Então, pega agora um bom contador, um bom advogado, porque você também tem a lei a seu favor. Por exemplo, vou dar uma dica prática aqui. Você está com um recurso de capital de giro pequeno. Então, se você tem a lei que te permite adiar em 3 meses o pagamento do FGTS, então você não precisa sair correndo para pagar completo sua folha agora. Usa um pouco do seu capital e, se você tem, aplica esse dinheiro e vai pagando, depois de 3 meses, o seu FGTS, a sua guia. Porque se você pegar agora todo o seu recurso e pagar sem precisar agora a demanda de empréstimo encolheu. Muitos bancos recolheram, porque eles naturalmente vão querer maiores garantias para emprestar. Conta de luz. As empresas também receberam esse benefício de poder adiar um pouco o pagamento da sua conta de luz. Então, você tem que olhar agora exatamente o que você é intransferível, você vai ter que trabalhar muito bem o seu orçamento, porque dinheiro vai ficar curto. Então, verifica o que a lei permite de tributo federal, estadual, municipal, pague o que for necessário e o restante você guarda, porque você vai precisar desse recurso para esse capital de giro, porque tirando a parte de alimentação hoje, eu estava vendo uma análise da XP, tirando só o setor de alimentação e medicamento. O restante só vai começar a ficar normal depois do final do ano. Isso aí. Então, quer dizer, não tem jeito. Se você trabalha com outros setores, viagens, turismo, entretenimento, é coisa que ficou lá para o final, né? Não tem jeito. E no caso dos pastores, a maioria, a questão do aluguel. Então, você precisa saber que tem que partir para negociação. Como eu te falei, nós fomos um por um. É uma hora em que todo mundo tem que ceder um pouco e tem que ser ao bom senso. Então, por exemplo, nós tivemos 2 imóveis já nessa crise que o locatário ele não deu nada, então não teve alternativa nossa senão entregar o imóvel. Por quê? Depois da crise vai ter uma chuva de outros imóveis. Exatamente. E, na verdade, não negociar nesse momento, tanto de um lado quanto do outro, é tolice. Né? Tolice. É falta de sabedoria e de perspectiva, porque a gente já sabe o que está desenhado aí na frente. Agora, exatamente. É hora de bom senso, sabedoria, ir para a conversa e não aceitar o camarada. Por exemplo, eu estava conversando com o administrativo, nós não conseguimos localizar fulano, ele não atende. Eu falei assim, olha, enquanto não atende, não paga. Tem que esperar. Aí, na hora em que não pagar, ele vai te atender. Então, agora, gente, muita calma nessa hora. A situação é difícil para todo mundo, então não sofra sozinho. Não sofra sozinho. E, nas horas difíceis, se acerque com pessoas de bom senso. Como eu disse, um bom contador, um bom advogado. E, pastor, você trabalha em equipe, compartilhe com a sua equipe, não tome decisões sozinhas, não tome decisões precipitadas. E certamente que Deus é fiel, Ele vai nos ajudar neste tempo. Fique em paz. Amém. Eu creio nisso. Por outro lado, olhando o outro aspecto, né, a questão da igreja. Aqui em São Paulo, bom, você está acompanhando, a gente até conversou sobre isso. Aqui em São Paulo, a gente uniu um grupo de igrejas, né, a partir do meu trabalho na própria prefeitura e tal, a gente uniu um grupo de igrejas que fizeram um termo de parceria com a prefeitura, cedendo seus espaços, seus prédios, para as mais variadas funções. Por exemplo, receber doações, receber pessoas, poder ser posto avançado de vacinação, de depósito de insumos, de testes e tal. E a gente está começando a organizar isso. Como é que você vê isso, Carlito? Como é que você vê o papel da igreja nas cidades? Eu estou vendo gente aqui de todo o Brasil. Tinha gente de São Luís, no Maranhão, de Recife, Pernambuco, Mato Grosso e por aí vai. Como é que você vê o papel da igreja nesse momento? Como você me perguntou no início, a dor é para todos. Então, a igreja tem que reagir indo ser resposta à dor das pessoas.
colocar o seu imóvel, o seu templo à disposição da sociedade, do poder público, ela já devia estar fazendo isso antes, mas, acima de tudo, agora, o tempo todo. Então, nós estamos fazendo isso aqui e sabemos que depois da crise vai ser necessário fazer isso ainda mais. Então, parabéns pela iniciativa, o pool de igrejas. Aí estamos em São Paulo, nossas igrejas, nós temos igreja no ABC, em Guarulhos, em Barueri, na Lapa, então está à disposição, não são lugares grandes não, mas estão todos à disposição, e aqui no Vale, que nós temos espaços maiores, estamos o tempo todo, e com isso também, e aí, pastor, eu digo para você, tudo que você fizer, o mundo está mais do que nunca online, coloca nas redes sociais para inspirar os outros. Por exemplo, acabamos de fazer essa semana, Carlos Alberto, nós estamos em isolamento social, mas nós não estamos em lockdown total, então quer dizer, sem aglomeração, nós podemos ir e vir, né? Então, nós estamos fazendo uma coisa aqui muito simples, que é ir orar É muito bacana. Como as pessoas querem, porque elas estão presas dentro de casa, então você marca, sai com a sua família para a calçada, a gente vai lá conversar um pouquinho com você, vamos lá orar, vamos lá ler a Bíblia e vamos orar pela vizinhança. Cara, tá coisa mais linda. Coisa simples que pode ser feito. Claro. Agora, outra coisa, mudando um pouco de assunto, mudando o enfoque, conversando um pouco mais de você, do ministério e um pouco mais de você. Você tem uma trajetória muito interessante, né? Você é um pastor batista, batistaca, né? Da Convenção Batista Brasileira. Da Convenção Batista Brasileira, secção Vale do Paraíba e tal. Enfim. Inclusive, um parênteses aqui, estamos orando pelo nosso secretário executivo, o pastor Sócrates, está internado lá no Rio de Janeiro, está com Covid-19, ele tem algumas outras complicações pelo seu estado de saúde. Recebi uma atualização, até que o pessoal que conhece esteja orando, porque a filha dele mandou a informação hoje que o estado dele agravou um pouquinho. Meu Deus, também tenho orado por ele, viu? O pastor Sócrates é uma bênção, precioso. Mas eu estava te falando da tua trajetória, né? Você começa como pastor batista, tem um ministério em algumas outras igrejas menores, vai para São José, pastorear uma igreja batista tradicional, nos moldes tradicionais, e aí essa igreja vai se transformando, vai se renovando, até que e eu acompanhei isso muito de perto, aliás, eu me lembro como se fosse hoje, do dia que você me levou no terreno onde hoje é a atual igreja da cidade. E mostrou para mim, eu vi aquele matagal, você falou, aqui vai ser isso, aqui vai ser um prédio, aqui vai ser não sei o quê. Eu olhei para você e falei, esse cara tá doido. Mas o que diferencia o grande líder é exatamente isso, né? Ele enxerga aquilo que os outros não estão enxergando, ele enxerga como pode vir a ser. E você, hoje, é pastor da igreja da cidade e tem a Rede Inspire. Como é que isso se deu? De forma muito sucinta, como é que isso se deu? E como é que é isso? Tem muita gente que não entende, porque assim, você é um pastor que continuou ligado à Convenção Batista. Quer dizer, você é uma nova denominação dentro da denominação, você é uma rede, como é que funciona isso? Bom, como já diziam os romanos, temporas mutanto et nus mutanto in illis. Os tempos mudaram e nós mudamos com eles, né? Eu digo de forma muito simples, Carlos Alberto, que nós estamos entrando aí na igreja 4.0. A igreja 1.0 foi a igreja primitiva, a igreja 2.0, a igreja antes da reforma, a igreja 3.0, a igreja pós-reforma, e agora, depois da Covid-19, na pós-modernidade, nós, na verdade, temos a crise da pandemia do Covid-19 como o encerramento, né, dessa década. Essa década ela vai terminar no final do ano e ela termina com essa crise. Então, na verdade, esse tempo pós-reforma até aqui, ele foi caracterizado muito forte pelas denominações. Mas agora, as denominações que não se reinventarem, elas realmente vão ficar ou patinando na estagnação ou vão decrescer. A Igreja Batista tem uma peculiaridade. Ela, por ser uma igreja congregacional, ela permite estas mudanças um pouco mais rápidas. Ela consegue, porque ela não tem um sistema episcopal
de centralização, de ordem, patrimônio, de doutrina. A Igreja Batista ela consegue ser um Cada pouco igreja mais local é livre. autônoma. Por exemplo, a Igreja Batista você tem na Europa, é a igreja que não tem bispo, igreja que ordena a mulher, igreja que não ordena mulheres ao ministério, Uhum. igrejas que são tradicionais e igrejas que são pentecostais. Então isso é muito comum no meio batista por ter um governo congregacional. Então, há uma tendência muito forte que começou nos Estados Unidos da América e se estendeu para o mundo todo pela realidade urbana, que é a igreja multi-sites. Então, a igreja da cidade que eu sirvo como pastor, ela é uma igreja batista na sua doutrina e a sua eclesiologia, ela é batista também no sentido de que ela é plural. Uma igreja que ela, mesmo não fazendo exatamente como a e hoje a realidade multi-sites, ela veio para ficar. Por quê? Principalmente São Paulo. São Paulo, qualquer igreja grande, ela precisa ser em multi-sites. Por quê? Estacionamento, ministério Sim. infantil, Sim. auditório, tudo A, se a, estrangula a, muito rápido. a parte social, o departamento de assistência social, no nosso caso a fundação, claro, não tem que ser, não tem jeito. E ela não precisa, é só uma questão de paradigma. Se associava, Carlos Alberto, que uma igreja local ela era literalmente num local só. Mas isso é uma realidade rural de uma cidade pequena. Numa cidade grande, você pode ter uma igreja local em multi-sites. Então, por exemplo, em São José, nós temos 7 campos, é uma igreja só, em 7 endereços diferentes. Então, nós estamos, por exemplo, na Zona Leste, no Primavera. Lá é a região mais carente da cidade. Então, é óbvio que aquele campus concentre a maior demanda social nossa. Mas Uhum. já no centro da cidade, se eu fizer determinadas ações sociais, no final de semana vai estar completamente vazio, porque as pessoas não estão lá. Claro. Então, o que, que nós concentramos lá? Por exemplo, todos os nossos casamentos aos sábados são lá. Então, é uma igreja funcionando em muitos lugares. Então, a igreja da cidade, que no seu nome jurídico é a Igreja Batista da Cidade, a igreja da cidade ela tem 77 anos, mudou 4 vezes de nome, 5 vezes de endereço. A igreja é uma força em movimento e ela não pode se apegar a logo, a nome, a local. Ela tem que se apegar a Jesus e a palavra. O resto é transitório, porque, como disse Jesus, as minhas palavras, essas permanecerão, o resto vai passar mesmo. Então, a igreja precisa ser dinâmica, ela não pode ser um monumento, ela tem que ser um movimento. E então, a Igreja Batista, ela permite isso. Você pode ver que todas as igrejas grandes, a Convenção Batista Brasileira tem 10 mil igrejas em todo o país. Aqui no estado de São Paulo são cerca de 1.200. Todas as igrejas que ficaram estagnadas, e metade desse número hoje tem menos de 100 membros, elas estão num platô em decréscimo. Isso porque ela não conseguiu reagir a essas mudanças. Mas as que são lideradas por pastores que arriscaram, acreditaram de que é possível mudar sem perder a sua essência doutrinária, elas conseguiram fazer as mudanças. Então, as grandes igrejas da Convenção Batista Brasileira no estado de São Paulo e no país, elas reagiram a mudanças, elas não andam exatamente naquele cartilha da denominação, mas elas conseguiram romper, e aí na capital não é diferente. E vocês têm um traço, inclusive é um traço semelhante conosco, com a comunidade da graça. Vocês têm um traço semelhante, que é qual? Vocês são uma igreja que trabalha com pequenos grupos, com Sim. células, com coinonias, enfim, cada um tem um nome, né? Grupos caseiros e tal. E as igrejas que mais cresceram nos últimos anos, nas últimas décadas, são exatamente as igrejas que têm essa característica, né? Porque promovem uma aliança, uma amizade, um encontro, um cuidado entre os membros, entre aqueles que são daquela comunidade, dá um sentido muito mais forte de comunidade, né? Essa ação e essa presença dos pequenos grupos, ela fortalece muito a igreja. E o resultado tem se mostrado ao longo dos anos que essas são as igrejas que mais crescem. Agora, vocês têm uma característica bem interessante. Por quê?
Vocês são uma igreja que tem muitos, enfim, que tem muitos eventos, né? Uma igreja que tem um grande prédio, aí com capacidade de umas 6 mil pessoas, 5, 6 mil pessoas, né? Um grande prédio. E vocês também são uma igreja que trabalha em pequenos grupos. Como é que é a química disso? Como é que é lidar com a química disso? Uma igreja que tem grandes eventos, que tem uma grande nave, que tem um grande templo e, ao mesmo tempo, trabalha em pequenos grupos. Conciliar o pequeno grupo com o ministério. Nós não fizemos uma escolha de um com o outro, um ou outro. Trabalhamos um com o outro. Então, na célula, nós cuidamos fazendo. No ministério, a gente faz cuidando. Então, temos 1.300 células e temos 176 ministérios. Então, você consegue fazer as duas coisas. Na célula, o foco principal é o discipulado, o cuidado, e no ministério é servir. E isso tem dado muito certo. Os auditórios, eles precisam ter utilização. Às vezes, a pessoa me pergunta assim, mas é caro ou é barato? Eu falei, depende. Se você tem um auditório que você só abre domingo, eu não sei quanto que você paga, é caro. Agora, se você tem um auditório em que você funciona com serviço social, com esporte, você tira as cadeiras, bota o tatame e vai fazer jiu-jitsu, artes marciais, servir a comunidade, as crianças e etc. Então, o seu aluguel, se você usa de manhã, de tarde, de noite, independente de quanto você paga, ele é barato. Então, a igreja ela precisa entender que ela vai estar nas casas e vai estar no templo, mas tudo tem objetivo e funcionalidade. Agora, os grupos têm um papel super importante na formação da gente, na formação espiritual, no alimento espiritual, assim como a própria igreja. Mas a família... E agora eles são fundamentais, né, Carlos Alberto? Agora a importância deles é muito maior. Agora, a família tem uma importância primordial, né? Eu sou filho, neto de pastores, enfim, eu sei a importância disso, né? Essa coisa do legado espiritual, da presença afetiva, ou mesmo das lições. Muitos não têm pais que foram cristãos, que tinham essa tradição, e receberam lições éticas, morais, educacionais dos seus pais, né? Agora, falando da pessoa, do Carlito, porque eu acabei lembrando, né? Falei de família, falei do meu pai, do meu avô, da minha mãe, enfim. E por sinal, como é que está o seu pai? Está melhorando? Que lembrança marcante você tem dos seus pais e dos seus avós? Então, antes de eu falar dessa lembrança, só perguntando aí, quem está orando por ele, saúde do seu pai está melhor? Estamos orando por ele aí? Deu uma cortadinha para mim, está melhor, ele está melhor, graças a Deus está melhor, agora recuperando cada dia mais, graças a Deus, está super bem. Então tá bom, leva o meu beijo, meu abraço para o seu velho. Carlos Alberto sabe tanto que ele te ama, né? Isso, e também aproveita aqui, manda um beijo para a Patrícia, para as meninas, da Leila aqui para ela. Deus abençoe muito vocês como família. É muito bonito ver a unidade de vocês na vida pública, na igreja, no ministério, e você revela isso muito bem nas redes sociais também. Um beijo para as meninas que estão todas enormes. Enormes, como as tuas. Obrigado. Mas estava te falando, o que você tem de lembrança marcante que você se lembra assim da infância, que você destacaria, dos teus pais ou dos teus avós? Que lembrança legal. Se tivesse uma, qual você puxaria? Está cortando um pouquinho aí, gente. Eu acho que até por isso que o Carlos Alberto cortou aí os comentários de subindo, porque isso ajuda a não travar tanto. Então, se você está aí travando aí, perdoe a gente um pouquinho aí. Eu acho que os céus, as nuvens estão congestionadas de lives, né? Mas, Carlos Alberto, a minha infância foi com a falta do meu pai, né? Quando eu tinha 8 meses, meu pai morreu atropelado de ônibus no dia 26 de dezembro, quer dizer, ele celebrou o Natal com a minha família, com a minha mãe, e aí ele foi andar de bicicleta na Praia dos Cavaleiros, em Macaé, e veio um ônibus da Aviação 1001 e pegou ele e ele morreu. Então eu tive uma infância sem a presença do meu pai. Meus pais, o papel de pai foi pelos meus irmãos mais velhos, pelos pastores, que me abençoaram muito, pastor Wagner, pastor Paulo, pastor Francisco, foram homens de Deus na minha vida, muito forte, lembro muito forte da mentoria do pastor Paulo de Souza Nunes, ainda é vivo lá na Serra Macaense. Mas o meu quadro maior de lembrança é da minha mãe, que foi uma guerreira,
criou 7 filhos como costureira, e a mulher que me levou para Jesus, que estava lá no dia em que eu aceitei Jesus, levantei a mão, fui na primeira igreja batista em São João de Meriti, lá no estado do Rio de Janeiro. Foi ela que me levou o caminho do Evangelho, foi ela que me ensinou a palavra de Deus, e eu cresci através desse contexto. Foi a primeira a me dar apoio quando eu também tomei a decisão de ir para o seminário, fazer teologia no Rio de Janeiro. Então, a minha maior memória da minha mãe tinha muitos axiomas. Quem trabalha comigo perto e aqui em casa, todo mundo lembra que eu estou sempre falando dos axiomas da dona Niceia. Agora ela já faleceu, também está na glória. Fala um ou dois dela. Rapaz, mas é muito. Só que é interessante. Eles vêm assim, na pressão agora, vamos ver, ao longo da conversa eu lembro aí, mas eles saem assim de tirada, sabe? No dia a dia, assim, ela era muito desses axiomas. Então, minha mãe é uma grande guerreira, eu me lembro. Meu avô tinha muito. Tinha essas tiradas, né? Hoje, eu estava até lendo, mandei aqui para minha família, que quando eu era criança, eu morava no interior de Macaé e tinha um quintal muito grande e tinha criação de galinha. E ela me falava, isso me veio na mente hoje, Carlos Alberto, me falava que na sexta-feira de Paixão tinha que colocar cadeado e fechar muito bem os galinheiros, porque tinha os ladrões que levavam galinha de sexta para sábado. E eu era criança, eu não entendia por que isso. Aí me veio na cabeça isso hoje, me lembro, eu fui pesquisar. E isso é muito comum na tradição do estado do Rio de Janeiro, no Nordeste, a pessoa roubar a galinha no sábado de Aleluia. E sabe por que roubava a galinha no sábado de Aleluia? Porque Jesus estava morto, então ele não podia ver o pecado de quem roubava a galinha. E daí a expressão ladrão de galinha. Você já viu a expressão ladrão de galinha? Vem daí, ué, que roubava os galinheiros. É sensacional. Fechando essa parte pessoal, outra curiosidade. Você sabe o tamanho do carinho, o amor, a admiração que a gente tem pela Leila, por vocês. Essa semana mesmo eu postei, eu amo um casal, botei a foto dos dois ali, que eu vi vocês orando naquele momento da Sarubec, foi muito legal, orando pelos profissionais de saúde. Eu próprio me senti profundamente tocado pelo amor, pelo carinho de vocês. Mas conta uma coisa para mim, como é que vocês se conheceram? Olha, é igual você e Patrícia, né? Agora lembrei de um axioma da minha mãe, né? O cavaco não voa longe do pau. Você e Patrícia estão aí juntinho, né? Mas olha, eu e Leila foi muito engraçado. A Leila, ela fazia o IBER é um Instituto Batista, porque a Leila, filha de missionários, então os pais foram para a Bolívia e ela e a única irmã foram para esse instituto no Rio de Janeiro, que é o Instituto de Educação Cristã. Ela veio aqui de Itu, no interior de São Paulo, e foi para lá. A gente se conheceu. Só que ela foi convidada por missionários americanos que tinham 4 filhos para ir para os Estados Unidos. Então, ela tinha que adiantar algumas matérias, porque ela foi ficar 6 meses lá nos Estados Unidos, cuidando dessas crianças, desses missionários, no tempo de Fullerton deles. E aí, ela ia adiantar matéria no Seminário do Sul e ia para a biblioteca. E eu era voluntário, trabalhava lá meio de bolsista na biblioteca, e foi na biblioteca então que eu conheci a Leila, e aí a gente começou a namorar, e eu namorei ela 1 mês. Aí ela foi para os Estados Unidos. Só que aí, isso foi em 89, em julho de 89. Eu com 19 anos, ela com 20. Aí ela foi para Atlanta ficar 6 meses. Aí ela pegou e terminou comigo. Mas eu estava tão apaixonado que eu falei, você pode ir, eu não vou terminar com você, e quando você voltar a gente começa. A oração valeu, ela não namorou lá, nem eu aqui, esperei 6 meses. Quando ela voltou em fevereiro de 90, eu reativei e logo 2 anos depois casamos, e nos casamos em 92 na Capela do Seminário do Sul. Foi um casamento lindíssimo e estamos aqui já com 28 anos de casados. 28 anos de casados. 28, você está 3 na minha frente. Sensacional. Deixa eu te falar, a última pergunta antes da gente fazer o pinga-fogo, que o tempo voou. O tempo voou, né? Um abraço aí aos 300 e tanto que estão com a gente aí até agora. Incrível. Mas você
foi responsável por uma das experiências espirituais mais incríveis que eu tive na minha vida. A questão de mais ou menos 2 anos atrás, você insistiu muito comigo, e eu me lembro que eu estava com a agenda tomada, toda lotada. Você falou para mim, você vai comigo para o Líbano, nós vamos visitar umas igrejas, e você leva o seu jaleco de médico, leva o seu estetoscópio, porque a gente vai atender lá num campo de refugiados, lá no Líbano. E eu olhava para você e falava, Carlito, você tá louco, Carlito? Como é que eu vou parar tudo? Como é que eu vou fazer parar tudo e ir até o Líbano? O que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? Enfim, quando eu vi, eu estava no avião do seu lado. E a gente foi juntos. E, enfim, era um antigo sonho meu desde os tempos de universidade. Eu sempre quis atuar nos Médicos Sem Fronteiras. Eu fiz uma visita aos Médicos Sem Fronteiras num período na África e tal, mas eu nunca atuei diretamente. E aquela viagem, você nem sabe, mas foi também a realização de um sonho. Poder atender, vivenciar aquilo. Aliás, talvez você, não sei nem se você se lembra disso, mas eu me lembro quando eu terminei o atendimento no segundo dia, eu me lembro que eu abracei você, depois de terminar aquele atendimento, e eu chorei feito Eu criança. lembro. E eu só falava para você, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque eu recebi uma visita tão boa de Deus naquele dia. Mas eu queria perguntar para você qual que é a boa lembrança que você tem dessa viagem incrível. Você fez um tanto de outras, mas dessa viagem incrível que a gente fez junto lá, esse campo de refugiados lá no Líbano. Foi aquele momento brincando, enquanto que vocês atendiam, a gente não levou tanta gente assim para cuidar de criança, né? Então, enquanto que você e o Elton estavam lá atendendo aquela fila imensa de mulheres lá, a gente estava naquele campo de refugiados lá no Vale de Beca, no sul do Líbano, e a gente brincando com aquelas crianças, como se fosse criança também. Aí a Eu gente lembro correu lá para disso. comprar doce para eles, né? E aí ficando lá contando história para as crianças, eu contando em português, traduzindo para o árabe e Eu lembro de você lá conversando com sentado no eles. chão. Exatamente. Então, a lembrança maior é aquela. E a outra lembrança muito especial foi o tempo vivido com você, com o Elton, que foi Ah, o realmente Elton é um cara querido. incrível. E ora muito, a Leila estava conversando com a Crista, esposa do pastor Rick Mack, lá da Igreja da Ressurreição. O Líbano está hoje com 40% da população desempregada. Tem o Caramba. problema da quantidade imensa de refugiados, o país tem 2 milhões de refugiados, então tem esse problema. Aí veio o problema do Conavid, então a guerra também está muito instável lá, né? A situação com o Hezbollah. Então, o país está num momento tenso e temos que orar pelo Líbano. Você que gosta de orar aí pelas nações, ore pelo Líbano. Mas esperamos voltar muito. Lá temos um Eu carinho quero voltar lá especial com pelo você. Aliás, eu quero ir com você para Israel. isso, para Israel, Quero para o muito. Líbano, para a Jordânia. Tem muita coisa para a gente fazer em prol do reino. Certeza. Eu acredito que, mais do que nunca, depois desse furacão todo, as nações vão precisar do Brasil. O Brasil, de longe, né, tem uma igreja que vai conseguir sobrepujar tudo isso. E nós estamos numa época linda, né, Carlos Alberto? Nós temos aí, agora estamos na Semana Santa, domingo da ressurreição, tempo da gente renovar nossa fé. Vamos passar por essa tempestade, não é o fim, vamos sobreviver. Temos que cuidar uns dos outros, cuidar dos idosos, mas como igreja, manter a nossa fé aquecida, porque depois dessa tempestade, mais do que nunca, a igreja, como diz Bill Hybels, que é a esperança do mundo, espera por todos nós e somos a resposta. Bom, 10 minutos para acabar. Vai ser papum, é pinga-fogo mesmo, tá? E Vamos é lá. provocação. Vou te provocar, tá bom? Rick Warren ou Bill Johnson? É difícil, mas o Rick Warren tem uma passagem muito maior na minha história de vida, porque do Rick Warren eu me tornei amigo ao longo desses anos, são quase 20 anos. O Bill Johnson faz parte de um momento mais recente, né? Então, sem dúvida que o Rick Warren. Certeza. Ernesto Nini ou Nilson Fanini?
Ernesto Anima. Ó, você, como eu, como dizem os assembleanos, é vaso velho, é vaso antigo. Entendeu? Então você vai saber o que eu estou falando. Nem todo mundo que está acompanhando vai saber, mas você vai saber. Grupo Logos ou Vencedores por Cristo? Rapaz, eu amo os dois. Inclusive, mais um pedido de oração. Ore pela Nilma. Ela fez cirurgia hoje. Então, assim, por mais que eu fui muito abençoado com Vencedores por Cristo, mas eu sou a filha deles é minha ovelha, a Priscila, do Paulo e da Nilma. A Nilma, domingo retrasado, estava cantando na igreja, e o Paulo, quando ele está em São José, ele vem aqui na IC, então, Logos. Boa. Você é um cara que gosta de musicais. Aliás, vocês produzem musicais incríveis. Incríveis. O Você e a Leila sinal aí fazem está aí, musicais. pessoal, aí, ó, assistam o Alto de Páscoa. Hoje nós apresentamos a reapresentação, mais de É verdade. 4.700 pessoas acompanhou Verdade, eu até ao retuitei. vivo agora. Verdade. Você gosta de musicais. Falando de musicais da Broadway. Fantasma da Ópera ou A Bela e a Fera? Fantasma da Ópera. Versão da Bíblia. NVI ou A Mensagem? NVI, porque a NVI é uma tradução, a mensagem é uma paráfrase. Então, vamos dizer, NVI, a tradução que eu mais uso, e a mensagem, a paráfrase que eu mais uso. Por exemplo, entre a mensagem e a Bíblia Viva, eu fico com a mensagem. Também. Inclusive, está lá na Glória, mas vale a pena relembrar, e o Gene Peterson foi um cara que influenciou a espiritualidade na fé cristã pós-moderna como nenhum outro. De música, Ron Kenoly, Kirk Franklin ou Michael W. Smith? Michael W. Smith. Primeiro, você consegue lembrar do primeiro livro que você leu na adolescência? Lembro. Em seus passos, que faria Jesus? Charlie Sheldon. Um brinquedo de infância que você ainda se lembra e quando se lembra sente falta ainda hoje. Carrinhos de ferro, miniaturas Rei. Eu colecionei isso por um bom tempo, mas um brinquedo que eu marcou muito, porque eu ganhei quando eu tinha 15 anos de idade, foi um XP300. E eu vi que a Estrela relançou, eu tinha vontade de comprar. XP300. Aquele trenzinho. Uma música que você se lembra que tocou no seu casamento. Paz. Olha, eu vou te dizer que meu casamento foi um pouquinho diferente. A Leila não gosta muito de coisas muito tradicionais zonas nesse sentido. Então não teve nem marcha nupcial no meu casamento. E as nossas canções, elas foram todas compostas para o nosso casamento. Uau. Um grande músico, missionário no Brasil, chamado Jim Wilson, que já está na glória, o missionário batista, ele compôs a Nailane, o Valteci, irmãos queridos do curso de música sacra do Seminário do Sul, compuseram as canções. Então, eu vou ficar te devendo essa, porque eu não lembro, porque foram todos autorais inéditos. Legal. Um lugar inesquecível. Israel é o lugar que eu mais amo ir. Se você falar assim, Carlito, você gosta de ir na Europa? Gosto. Gosto de ir nos Estados Unidos? Gosto. Gosto de ir na Argentina? Gosto de ir no Nordeste? Gosto. Então, gostar eu gosto. Mas só tem um lugar que eu tenho saudade depois de casa e do Brasil, é Israel. Então, nos últimos 7 anos eu fui a Israel. Primeira vez que eu fui foi com o professor Luiz Saião. Amei. Depois dali não parei mais de ir. Israel é um lugar que a gente tem saudade pela culinária, por andar nas páginas da Bíblia, por conhecer os lugares desde você começou a ler as Escrituras. Então, para mim, o lugar mais especial, mais emblemático, mais homeland é Israel. Última pergunta. Estamos em quarentena. Queria só uma indicação tua. Um livro e uma série.
Uma série. Olha, eu acabei de zerar La Casa de Papel, Ah, então sensacional. essa aí Sensacional. vai estar com todo mundo, então. Você viu? Eu vi todinha, todinha. Sou viciado, fanático. Ah, ok, eu gostei Um demais. livro. O professor Ah, o é professor é o cara. fantástico, né? O professor Agora, é o cara. me fala uma coisa antes de eu falar sobre o livro. Uma pergunta para você. Como que a gente, tirando a questão mais politizada da resistência, como é que a gente gosta de gostar de algo que é errado? É roubo? É, 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 Aliás, me isso é fala muito louco. sobre isso. Na verdade, eu acho que essa é a grande, não sei se magia, mas essa é a grande sacada, pode prestar atenção, das novas séries que se apresentam. Porque elas, na verdade, a gente sempre teve. O cinema tinha muito aquela linha mais maniqueísta, né? O Uhum, bandido era o mal e o mocinho era totalmente o bem. Hoje, mesmo aquele que a gente sabe que não está fazendo aquilo que, enfim, que é aquilo que a gente acredita, mas ele se humaniza tanto. Se você vê o Breaking Bad, por exemplo, a forma com a qual o personagem vai mudando, um professor de química, uhum. por causa do tratamento de câncer dele, de repente ele vira traficante. E você chega no meio do negócio, você tá meio torcendo para ele, né? É porque eu entro meio em crise, cara, porque eu sou crente, eu sou pastor, então daqui a pouco a gente está torcendo para um bando de ladrão de banco, né? Eu entro numa crise Escuta, existencial espera aí um aí. minuto. Eu tô com receio de que caia. Então espera um minuto. Eu vou terminar para gravar, para ficar gravado, e a gente volta em um minuto para Não, só, voltar e só terminar, para aí você dar fazer a uma dica do oração. livro. Então, Irving McManus é, sem dúvida alguma, um livro fantástico. É o último livro dele, que ele está muito mais maduro, depois do câncer, O Caminho do Guerreiro, que é um livro que ele escreveu depois que ele escreveu Até a Última Flecha, que ele estava com câncer, achou que iria morrer, e ele escreveu esse livro muito mais maduro. Carlos Alberto, no encerramento da live aí, ora por mim, porque agora eu sei que segunda-feira você está de aniversário, Ah! mas eu me adiantei, quem adianta governa, e eu faço amanhã. Então você já ora por mim aí, meu filho. Gente, é uma live especial de aniversário, porque eu faço segunda e o Isso. pastor, e o pastor Calito. Aliás, nós temos a mesma idade. Agora, putz, eu fiquei na dúvida. Eu vou fazer 50. Você faz 50? Caramba, eu tô Isso. na tua frente, não é possível. Não é possível, com essa carinha de Então, adolescente aqui, eu tô na tua então frente. se você tirar a barba, aí você fica mais novo. Mas é isso aí, isso aí. Nós vamos orar pelo aniversário do pastor Calito. Mas antes, já que a gente voltou, já que a gente estava no Pinga Fogo e está todo mundo praticamente de volta, eu queria fazer o seguinte. Eu queria dar uma sequência, fazer mais umas provocaçõezinhas finais aí, porque teve muita riqueza no que você falou. E é sempre muito legal, é interessante que o pessoal depois manda mensagem, o pessoal gosta muito do Pinga Fogo, porque ele revela gostos pessoais, revela, enfim, coisas, Sim. são curiosidades de todo mundo, né? Eu gosto de Starbucks. Então, eu conheço o seu hobby, mas me fala um hobby. Rapaz, eu gosto de nadar, eu gosto de caminhar, eu gosto de ler, eu gosto de ver filme, eu gosto de. Tem um ah, que é único, que você é o único amigo ah, que tem, que é de colecionar. eu gosto de colecionar caneca, eu gosto de colecionar Ah! bowl, eu gosto de colecionar chave. E aí, só que o de caneca eu tive que delinear um pouquinho, porque ficou muito grande e ocupa espaço. Então, eu passei a colecionar caneca. Eu uso, por exemplo, essa daqui não é, mas eu uso essa normal. Mas para coleção, eu só coleciono, dei uma limpa, dei, é, enviei, levei para a igreja. Eu só tenho caneca hoje que é de cidade ou de país. Então, eu coleciono, mas tem que ser de cidade e de país. Ó, dica de presente de aniversário do pastor Carlito, É, cinquentão. e aí, sabe o que que eu faço? Eu paro, às vezes, na frente dela, e aí você pode lembrar desses países e orar
pelos países ou orar por pessoas que moram nesses lugares e que talvez te deu a caneca, alguma coisa assim. Então é um hobby com propósito. E o Mas time? agora eu estou colecionando farol também. Eu gosto de farol. E o time? Que time você torce? A São Paulo. Ninguém é perfeito. Ninguém é Então, perfeito. A gente falou de uma série, a gente falou de um livro, a gente falou... Igreja. Igreja é? igreja é comunidade. Igreja é lugar de receber, celebrar e repartir a vida plena de Jesus. Família é? Tem muita coisa confusa com relação à igreja, né? Mas acho que esse tempo está nos ajudando a repensar a igreja. Eu sou daqueles camaradas que acaba esse dia escrevi no Twitter, Carlos Alberto, os que me seguem aí, viu? Que os extremos acabam todo mundo que é muito extremo se decepciona comigo, eu afasto os extremos. Se o cara é extremamente pentecostal, eu vou decepcionar ele. Se Quando ele ele é acha que você tá extremamente... lá, você tá aqui. Quando ele acha que você tá aqui, ele jura Então, que você tá, você, ó. isso é na doutrina, isso é na política, isso é no futebol. Cada um tem o seu jeito, tem gente que gosta de ser muito dos extremos. Eu ando mais aqui e é assim que eu sou. Ó, estão perguntando qual que é a sua comida favorita. Rapaz, comida favorita. Eu sou bom de garfo. Eu gosto de comida caseira, Carlos Alberto. Eu não gosto muito de comida sofisticada, não. Como eu. Eu gosto de comida caseira Tô e chegado como numa bem. feijoada, cara. Amo feijoada. Amo uma Amo, feijoada. amo feijoada, amo comida italiana, amo comida brasileira, amo comida portuguesa. Eu não sou tão chegado à comida japonesa crua. A japonesa cozida eu sou, mas a crua eu tenho um pouquinho mais de resistência, mas eu sei que os paulistanos aí pronto, já Eu sou decidi. chegadíssimo. Então, tem gente que já podia dizer nessa live assim, poxa, estava indo tão bem, mas aí no time é Bambi, na comida não gosta de sushi. Então, Olha, tem gente bagunçando com você. O Neemias está falando o seguinte, que a comida preferida do pastor Calito é a que estiver na frente. exatamente. Olha, eu gosto de jiló, eu amo jiló. Putz, tá doido, tá doido. Última pergunta. Pandemia. Pandemia é? Essa é uma pergunta que no Pinga Fogo eu tenho feito para todo mundo que passou aqui essa semana. Semana passou aqui o Ed, Pandemia passou o é, Leonardo em- Gonçalves, o Ziel, ontem passou o Alexandre Schneider e hoje você. Pandemia. pandemia é intolerância, pandemia é radicalismo, pandemia é medo, e então não só devemos temer e evitar a pandemia do coronavírus e com isso fique em casa, aproveito aí, fique em casa. Se você não está trabalhando, se você não precisa sair, fique em casa. É isso. Mas a pandemia também pode estar mais perto da gente do que a gente imagina. Pandemia é preconceito, é radicalismo, é falta de diálogo, pandemia é medo. Tem um monte de perguntas chegando, gente, mas vocês vão me perdoar. A gente hoje foi até além do que a gente tinha planejado. É verdade, já são Mas é bom 22h38. Mas não, É isso, olha, eu não 22 quero e perder a 38. sua oração pelo meu aniversário. Certeza, certeza. Eu vou fazer pelo seu aniversário e eu queria pedir que você orasse por nós, por esse momento que a gente está vivendo, todo mundo, sabe, mais inseguro, preocupado, tem gente perdendo emprego, tem gente com enormes dificuldades, tem gente com receio do futuro, tem gente com receio de contaminação, tem gente sendo obrigada a trabalhar sem mesmo querer trabalhar, sem ter condições de se proteger. Enfim, tem gente perdendo muita coisa. E aí eu queria que você orasse. Eu vou orar primeiro por você, e aí eu queria que você orasse e deixasse uma palavra bíblica para quem está vivendo esse momento de apreensão. Né? A nossa proposta de hoje era Jesus está presente em momentos como esse?
E eu sei no que você crê, que é o mesmo que eu creio que ele se faz presente, e eu queria te ouvir falando disso. Eu vou orar, Perfeito. tá? Eu vou Obrigado. orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor proporcionou para a gente. Te agradeço pela amizade de tantos anos do Carlito, que tanto me abençoa, a mim e a toda a minha família. Obrigado pela inspiração que ele é para a igreja brasileira. Obrigado pelo pai que ele é, pelo marido. Obrigado pelo homem de Deus que ele é. Obrigado pela bênção que ele tem sido na vida de tantos nesse país e fora dele. Peço que a tua boa mão esteja sobre a cabeça dele. Que jamais falte a ele a unção. Que ele tenha palavra de sabedoria, discernimento. E que nesse momento em que nós vivemos, e que nesse novo ciclo de vida que se inicia na vida dele, a partir de uma data tão importante, tão simbólica, que são 50 anos, que o Senhor o use de maneira ainda maior, que o Senhor dê a ele ainda mais visão, que o Senhor dê a ele ainda maior capacidade, maior sensibilidade, e que ele siga sendo essa bênção que ele é, aonde quer que ele passe, Pai. Obrigado pela vida do Carlito. Multiplica os anos de vida dele, multiplica seus dons, seus talentos, sua Amém. saúde, e que ele permaneça sendo essa bênção através do seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, eu recebo. 50 anos é uma data muito especial e eu quero ser um Carlito melhor para Deus, para as pessoas e cumprir esse novo ciclo com sabedoria e discernimento. Querido Carlos, eu deixo para você, para a Patrícia, para as meninas, para todos os amigos que estão nos ouvindo aí, a palavra do Evangelho de Jesus que nos fala nesse tempo de pandemia, uma antiga verdade que se torna muito necessária para hoje. Quando as mulheres vão ao túmulo, o anjo diz então, o que está em Marcos capítulo 16, versículo de número 6, disse ele, vocês estão com Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar o que haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele, a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Então, como o anjo disse às mulheres, não tenham medo, vocês buscam o Nazareno, mas ele ressuscitou, vão que ele está adiante. Então, guarda isso no coração, Carlos, onde você for, Jesus vai estar sempre adiante. Se você estiver em Jerusalém, ele está na Galileia. Se você estiver em São Paulo, ele está no seu coração. Ele vai estar sempre adiante. Jesus nunca vai ficar para trás. Jesus vai estar sempre para frente. Então, quando você voltar para casa, ele está lá em casa. Quando você for para o trabalho, ele já chegou lá. Quando você estiver com medo, diga, Jesus, seja bem-vindo aqui. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Está escrito que o teu pai que já está lá. Então a gente não tem que fazer um esforço na nossa oração para Jesus vir. Ele já está. Então que essa mensagem do domingo de Páscoa vai que ele está adiante. Vai falar com Pedro. Ele já está lá com Pedro. Então ele já está com você. Ele está comigo. Amém. Não tenha medo. Amém. Amém. Querido Jesus, obrigado por esta noite. Recebo esta oração do Carlos sobre a minha vida, agora que entro nessa nova estação. E também quero orar com ele e por ele. Abençoe ele na sua secretaria em São Paulo, ao lado do prefeito Bruno. Abençoe a sua ação política, social, missionária, junto à população, junto aos mais carentes, junto ao governo, junto ao nosso país que tanto precisa. Pai, dê a ele sempre palavra de sabedoria, guarde-o do mal, guarde, ó Deus, seu organismo, dê a ele resistência. Esse vírus, ele é muito oportunista, na verdade, ele é uma prova também do nosso estado de saúde. Aqueles que estão melhores conseguem driblar melhor esse contexto. Então, dê ao Carlos saúde, força, abençoe o seu casamento, abençoe como pai das suas meninas, abençoe os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus discípulos e tudo que ele chama seu.
e abençoe todos que estão nessa live conosco, nesse fim de dia, um dia histórico, profético, tão importante. Refletimos sobre o Cristo que morreu, mas, acima de tudo, temos a viva esperança do Cristo que vive está, e como o anjo disse às mulheres, está diante de nós. Então, seja bem-vindo entre nós. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a ser mais centrados, mais sensíveis, mais humanos e mais fraternos, e mais tolerantes, dialogando com todos, porque sabemos que nos extremos podemos estar em perigo, porque se estamos juntos uns com os outros, podemos ajudar uns aos outros. Obrigado, Senhor. Dê-nos uma abençoada noite. Oramos com ações de graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amanhã é sábado Coisa de boa. Páscoa, mas você que está acompanhando a gente, lembre-se que é aniversário do pastor Carlito. Manda uma mensagem para ele, manda um beijo para ele, manda uma oração para ele ser ainda mais abençoado. E segunda-feira, dia 13, é meu aniversário. A gente termina as lives da semana hoje, mas na segunda-feira tem o Thiago Arraes, dos Arraes, para conversar aqui com a gente no mesmo horário, às 9h30 da noite. Carlito, nem sei como te agradecer, irmão, nem sei. Não tem uma vez que eu não esteja contigo, que eu não seja profundamente abençoado. Te amo do fundo do coração, meu velho. Você é um amigo muito mais do que precioso. Deus te abençoe. Agora cinquentão, né? Quase cinquentão. Daqui 1h30. Isso. Um beijo. Juntinho. Valeu. Um beijo para Beijo, todo mundo. pessoal. Tchau.